Queridos irmãos, convido os irmãos para lermos um texto que está no livro do profeta Jeremias. E a partir desse texto vamos meditar na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 51. Versículo 1 do capítulo 51 de Jeremias, eu vou ler aqui na versão atualizada, mas não tem nenhum problema se os irmãos estiverem com a corrigida ou outra versão, mas é importante a gente ler a palavra de Deus. Eu convido a igreja para ler comigo, vou lendo aqui, os irmãos repetem. O versículo 1 diz: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Amém. Queridos irmãos, esse texto, os irmãos permaneçam, por favor, com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 51 de Jeremias. Nós lemos a versão atualizada, né? A versão corrigida, ela não apresenta essa palavra hebraica transliterada que nós temos aí. E ela diz o seguinte: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Assim é o texto da corrigida. Mas, irmãos, vamos tentar contextualizar aqui o assunto para a gente entender a mensagem desse capítulo 51. É uma mensagem profética do profeta Jeremias dirigida diretamente para a Babilônia. Os irmãos lembram que Jeremias é o profeta que profetizou o cativeiro babilônico e profetizou também a restauração, né, de Israel, e profetizou também o julgamento do Senhor contra Babilônia. Então, o capítulo 51 é uma profecia dirigida diretamente à Babilônia. Eu contei aqui na minha leitura, são 64 versículos, o capítulo 51, e tem 32 vezes a palavra Babilônia. Então, é um capítulo dirigido especificamente para Babilônia. Amém? E a expressão do texto, né, que nós precisamos entender a mensagem profética com a sua linguagem figurada, com a sua linguagem simbólica. Na profecia, Babilônia é apresentada como se fosse uma pessoa, como se fosse uma figura, porque Babilônia representa tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Babilônia, o termo Babilônia vai aparecer até lá no livro do Apocalipse, com uma linguagem figurada, falando justamente desse século, desse tempo, né? Falando de uma cultura. E no caso da profecia, do capítulo 51, é apresentado como uma pessoa, como alguém que se distanciou de Deus. E na profecia de Jeremias, ele vai dizer, em forma alegórica, assim diz o Senhor, eu vou soprar um vento destruidor contra Babilônia. E é uma linguagem para falar de que Deus vai tratar com Babilônia, que Deus vai agir, que Deus vai fazer algo. E ele usa essa linguagem que aparece na Bíblia em outros momentos também, que o vento significa a ferramenta que Deus vai usar para tratar com Babilônia. Então, os irmãos entenderam? Digam amém. E no texto da atualizada, né, vai aparecer essa expressão aí, Lebe-Camai.
Primeiro Babilônia, depois aparece no final Leb Camai. Em outras versões aparece o nome, a palavra Babilônia repetida 2 vezes. Babilônia no começo e Babilônia lá no final. É que esse termo Leb Camai é a transliteração do texto como ele aparece no original. Se for no original hebraico, está escrito lá, Leb Camai, que era o termo usado pelos judeus daquele tempo para designar a região da Caldeia. Então, Babilônia era uma cidade da região da Caldeia. Então, Babilônia estava localizada para os judeus daquele tempo em Leb Camai. É como se Leb Camai fosse o país e Babilônia fosse uma cidade. E o termo Leb Camai significa literalmente o coração, vamos dizer comigo, coração daqueles que se levantam contra mim. Então, quando um judeu falava da Caldeia, ele estava dizendo assim: ali é o lugar do povo cujo coração se levanta contra Deus. Por isso que aparece na atualizada esse termo Leb Camai. Então, quem é Babilônia? É tudo e todos e qualquer um que esteja com o seu coração revolto ou revoltado contra Deus, ou se levante contra Deus. Inclusive aqueles que conheçam a Deus, inclusive crentes, podem também se encaixar dentro desse contexto. Então, não tem uma saída melhor, não tem um caminho melhor. A palavra de Deus, ela é real e verdadeira. Preparai-vos para o vento que Deus vai soprar neste tempo sobre e contra Leb Camai, contra aqueles que levantam seu coração contra o Senhor. Aleluia. Este é o tempo do julgamento de Deus sobre as nações. Este é o tempo do julgamento de Deus sobre esta geração. Este é o tempo do julgamento de Deus sobre os crentes, sobre a igreja. Irmãos, a mensagem é muito objetiva na palavra de Deus. Nós não queremos, nós não podemos adocicar a mensagem deste tempo. Nós estamos vendo um mundo conturbado, nós estamos vendo uma sociedade completamente destruída, nós estamos vendo corações que se levantam contra Deus, nós estamos vendo dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades, já não temos mais coragem e tranquilidade de mandar nossos filhos para as escolas, para as faculdades, porque o mundo apodreceu da noite para o dia. Mas eis aqui a mensagem do Senhor para este tempo: vou soprar um vento destruidor sobre Leb Camai, a região daqueles que se levantam contra mim. Quem duvida disso? Deus está cego? Ele não está vendo? Ele não está sentindo? Ele não está percebendo? Deixou ele de ser o juiz de toda a terra? Deixou ele de determinar os pontos, os menores, a entrada, as saídas, os limites, as alturas? Os homens fazem o que querem, dizem o que querem, blasfemam, gritam, cantam, dançam, se desnudam e tudo vai ficar desse jeito mesmo? Não! Preparai-vos, 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 preparai-vos. Este tempo é um tempo de vento destruidor. Este tempo, escuta o que eu estou dizendo, é um tempo de um vento destruidor. Aleluia. E nós vamos ver, queridos irmãos, que quando Deus quer fazer assim, claro que é uma linguagem para a gente compreender, para a gente entender. Vento é transtorno, vento é julgamento, vento é parar quem está correndo muito. Vento é fechar a boca de quem está falando que não deve. Quando Deus começa a soprar o vento destruidor, sai da frente. Ai de quem for pego na tempestade de Deus. Não é assim? Jó, ele já dizia
no seu livro, no capítulo 9, versículo 17, Jó diz assim: porque me quebrantas com uma tempestade. Ele estava falando em uma linguagem figurada também, mas ele estava dizendo assim: quando Deus quer quebrar, ele manda a tempestade. A tempestade vem vestida de várias formas, e isso é para restaurar, por misericórdia, né? Então, Isaías 27:8 também vai dizer, ó: com medida contendeste com ela quando a rejeitastes. Ele a tirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Deus tem vento para soprar, não é? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus também pelo vento, viu, irmão? Ah, pastor, esse negócio aí vai apertar demais, pastor. É isso mesmo, vai apertar mesmo. Daqui para frente é aperto mesmo do céu, irmão. Eu tenho que ser mais crente, nós temos que ser mais crente. Nós precisamos servir melhor o Senhor. A gente precisa se livrar também de muitas coisas. E Deus, quando o vento, já viu uma ventania, quando o vento vem, você levando tudo que tiver pela frente. A gente não é muito acostumado a ver temporal, né? Lá na Argentina tem um período do ano, os pastores já trabalharam lá aqui, vai confirmar comigo. Tem um período do ano que tem uma tormenta Santa Rosa. E os irmãos faziam muito alarde desse negócio, tormenta Santa Rosa. Mas a gente aqui nunca viu isso, né? E eu me despreveni um dia de quarta-feira, ciclo de oração. Estava clarinho assim, de repente, escureceu. Da noite, de repente. Libera as irmãs do ciclo de oração, todo mundo correu para casa. Meu irmão, meu Deus do céu, o que é aquilo, hein? Era panela passando assim, voando, era tanta coisa. O carro que eu tinha deixado do lado da garagem, jogou de um lado para o outro assim, na garagem, ó, derrubou, ficou tudo amassado. O vento sacudindo ele assim, meus meninos gritando com medo. Derrubou as coisas dentro de casa. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou orar para essa Santa Rosa, é um demônio, porque negócio terrível é esse. Mas foi olha, irmão, nunca vi um negócio daquele, eu fiquei assustado. Quando Deus sopra o vento, quando Deus determina que haja restauração, rebuliço, assusta, assombra. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, o termo Lebi-Kamai, que aparece aí na versão atualizada, é literalmente aquela região ou lugar onde os corações se levantam contra mim. E a corrigida vai colocar mais ou menos assim, já traduzido, né? Lugar onde os corações se levantam contra mim. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, o capítulo 51 de Jeremias, esse que nós tomamos como leitura, mostra uma coisa interessante. Porque a gente sempre tem essa ideia, né, de início, de que Deus quer destruir Babilônia. Mas em certo momento, Babilônia foi um instrumento na mão do Senhor para cumprir os propósitos de Deus. Babilônia desfrutou de momentos, você lê o texto bíblico, você vai ver isso, de momentos que, quem sabe, muitas outras nações não desfrutaram. Quem lembra de que Deus visitou o rei e deu uma visão profética ao rei Nabucodonosor? Uma visão profética dos impérios que iam se levantar depois. Não era um crente, e não deu a um crente, pelo menos eu nunca recebi estátua da revelação, um sonho da revelação do que vai acontecer no futuro, no mundo. E Deus dá a Nabucodonosor uma visão que Daniel interpreta como sendo Deus mostrando a ele os reinos que iam se levantar no futuro. Não foi assim? Nabucodonosor teve uma experiência tão profunda com Deus, que a Bíblia diz que Deus tirou o senso dele, criou-se pelo sobre o seu corpo, cresceram unhas, ele passou 7 anos fora do trono, mas com 7 anos lhe voltou o entendimento, e a Bíblia diz que Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e glorificou ao Deus Todo-Poderoso, e disse que ele deve ser adorado para sempre, porque ele coloca quem quer no trono, tira quem quer do trono. Babilônia viu, né, coisas extraordinárias, não é assim? Nós vamos ver que um dos reis babilônicos pôde contemplar
o quarto homem da fornalha. Quem já viu aqui o quarto homem andando dentro do fogo aqui? Quem já viu? Não? Mas aquele rei viu o quarto homem andando dentro daquela fornalha. Ele disse: eu não lancei 3 homens aí dentro. Ele lançou, eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses, e passeia no meio do fogo. Aleluia. Então, você vai ver que, irmãos, Deus está sempre querendo se revelar, se manifestar. Deus está querendo sempre que o mundo lhe conheça, que as pessoas lhe conheçam, que os homens lhe conheçam, saibam quem Ele é. Ele não vai, de princípio, Ele não vai destruir, acabar com tudo. Ele quer que haja restauração. Olha, os maiores profetas da Bíblia foram levantados para profetizar ao reino de Israel e não ao reino de Judá. Elias era profeta do reino de Israel, e no reino de um rei como Acabe, que é considerado um dos piores reis de Israel, e Deus levanta Elias como profeta lá em Israel para profetizar para Acabe. Depois levantou Eliseu também para profetizar no reino de Israel, e muitos sinais e prodígios foram feitos através daquele profeta para o reino de Israel, que era, hipoteticamente, um reino que estava fora da vontade e do plano de Deus. E isso coaduna com o que Jesus ensinou, dizendo: quem é que tendo um aprisco, e contando o aprisco, tendo 100 ovelhas, vê que está faltando uma? Deixa as 99 no aprisco e sai à procura daquela que se desgarrou. Então, Deus está interessado, Deus está observando, o Senhor está olhando justamente para aqueles que ainda não despertaram exatamente para a vontade de Deus. Ele não está preocupado com quem está com o passaporte na mão para o arrebatamento. Mas tem muita gente que está fora, está sem o passaporte. E o Senhor está trabalhando dioturnamente para agregá-los de volta, para tratá-los novamente, para abençoá-los novamente. Quantos filhos de crente, quantas filhas de crente, quantos maridos desviados, quantas esposas desviadas, quantos que, se fizer um censo de levantar crentes que estão desviados da igreja, que já foram crentes, batizados com o Espírito Santo, pregadores, cantores, esse templo aqui não cabe para colocar eles dentro. E é para esses que o vento vai soprar. Aleluia. O capítulo 51, ele dá 3 razões, 3 motivos pelos quais Deus está tratando com Babilônia. Que era simples, o Senhor dizia assim: toca fogo em Babilônia, acaba com tudo, destrói tudo e pronto, não quero mais conversa com Babilônia. Mas nós vamos ver no texto do capítulo 51, se não der tempo a gente falar dos 3 aspectos, mas pelo menos o primeiro, nós vamos perceber, queridos irmãos, como o Senhor está querendo restaurar vidas. Amém? Como o Senhor está querendo restaurar vidas. Estou falando primeiro para aqueles que estão longe, né? Mas quem sabe não tem também aqui alguém vestido com roupa de crente, mas por dentro é Babilônia. Aleluia. Aí eu torno a dizer: vai soprar o vento. Vai soprar o vento. Pode se segurar, meu irmão, pode se preparar. Segura no banco aí, olha, vai buscar Jesus, porque o vento vai soprar, vai começar a soprar o vento. Você já está sentindo aí o vento? O vento vai soprar, vai começar a soprar na esquerda, na direita, em cima, embaixo. O vento das tribulações, das provações, dos apertos de Deus, para trazer de volta para o lugar. Aleluia. Vamos ver aí o primeiro ponto desse tema. O versículo de número 9. Versículo número 9. Acompanha aí na sua Bíblia. Está tudo nesse capítulo aí. Versículo 9. Repita comigo. Queríamos curar a Babilônia.
Porém ela não sarou. Isso aqui é Deus falando, hein? Por isso que eu disse no começo, que a gente tem a impressão de que Babilônia, pega a Babilônia e joga no lixo, está fora, Deus não tem negócio com Babilônia. Mas observe aqui, na profecia do capítulo 51, que houve um processo antes. Houve um trato, uma tentativa de Deus. Escute, quantas oportunidades Judas não teve? Será que Jesus não sabia? Vocês acham que o Senhor não sabia o comportamento de Judas no meio do ministério? O que é que ele fazia? Sabia ou não sabia? Sabia. E era por isso que Jesus não juntava dinheiro na bolsa. Quando Pedro foi pedir ao Senhor, estão cobrando imposto aí, o Senhor disse, em vez de dizer assim, vai na bolsa, ele disse assim, vai no mar. Ele guardava dinheiro na barriga dos peixes. Mas não guardava na bolsa, porque ele já sabia que quem é que estava lá tomando conta da bolsa. Mas Jesus estava dando tempo. Tempo. Sabe por que Jesus não veio buscar a igreja ainda? Porque ele está dando tempo. Tempo. Tempo de arrepender-se, tempo de mudar, tempo de voltar, tempo de aceitar Jesus de novo, tempo de sair de lá e voltar para cá. Ele está dando tempo. Tempo. Aleluia. Judas teve muitas oportunidades, ou não teve? Muitas oportunidades. E o Senhor estava esperando. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, no versículo que nós lemos, é a primeira parte desse capítulo 51, é que o Senhor estava trabalhando para a cura de Babilônia. Diga comigo, todas as tentativas de curar Babilônia foram esgotadas. Será que tem pessoas que Deus está fazendo isso também? Está tentando curar, está tentando restaurar, está tentando mudar e a pessoa não aceita. Insistente no pecado, insistente nas coisas que não agradam a Deus. Aleluia. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, né? Queríamos curar a Babilônia, nós queríamos curar, nós queríamos que ela mudasse. É Deus falando. Eu queria que ela se convertesse quando ela viu o quarto homem andando dentro da fornalha. Daniel ainda repreendeu Belsazar quando ele tomou os cálices do templo do Senhor e disse, nós vamos beber hoje aqui nos cálices de Jeová. E começou bebendo lá e fanfarrando. E a Bíblia diz que um dedo sem mão, na parede estucada do palácio, começou a escrever, Mene, Mene, Tekel, Ufassim. E o rei ficou com as pernas bambas, tremendo de medo, os olhos arregalados. Acabou a festa, não teve mais festa, não teve mais nada, derramou o vinho e ficou sem saber, tremendo, tremendo. E disseram assim, olha rei, no tempo do teu pai aqui tinha um sábio, um homem chamado Daniel, um homem de Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus. Chama ele, está vivo ainda, chama ele que ele vai te dizer o que é isso aí. Aí quando chamou Daniel, aleluia, olha, se tu interpretar isso aqui, eu vou te dar cadeira de ouro, eu vou te dar posição, eu vou te dar... Ele disse, rei, fica contigo cadeira de ouro, eu não quero nada teu não. Mas eu vou interpretar o que está aí na parede, porque o dedo de Deus escreveu nessa parede aí. Porque tu, Belsazar, ouviste o que Deus fez com teu pai, Nabucodonosor. Viste o que Deus fez em Babilônia, ainda assim não temeste ao Senhor. Não temeste ao Deus dos céus, não te inclinaste ao Senhor, antes profanaste os seus santos corpos, as suas peças de ouro do templo. Portanto aqui está escrito, Mene, Mene, Tekel, Ufassim, pesado foste na balança, achado em falta, e hoje Deus rasgou o teu reino e deu a outro. Houve investimento de Deus,
Houve investimento de Deus. Quantos confirmam aqui que Deus está investindo na sua vida? Quantos confirmam? Será que é por acaso? É do nada? Será que isso aí vai jogar fora da noite para o dia? Vai deixar? Você acha que é fácil assim? Jesus investe. Aí você diz, não quero mais Jesus não, quero ir embora. Vai ser fácil assim, é? É fácil? Vou soprar um vento. Vou soprar um vento em leve camai. Ele tentou sarar. Deus está trabalhando para sarar nossas feridas, sarar a nossa vida. Jeremias 51:9 que eu li. Queríamos sarar a Babilônia. O capítulo 6, versículo 7, ele diz também: como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago. Se ouvem nela enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Provérbio 29:1 diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha, o Senhor está querendo curar. Ele está trabalhando, foi a primeira etapa do processo. Eu estou trabalhando para a cura, eu estou trabalhando para restaurar, eu estou trabalhando para renovar, eu estou trabalhando para abençoar, eu estou trabalhando para tirar essas feridas, essas chagas pecaminosas, esses mau hábitos, tirar essa prostituição, tirar esse adultério, tirar essa bebedice, tirar essa fornicação, tirar essas páginas imundas e idólatras, tirar da tua frente tudo aquilo que não me agrada, que o meu espírito não se agrada. Eu estou tratando, eu estou curando, eu estou dando remédio, para que haja cura. O primeiro processo é esse, é tentar restaurar e curar as feridas. Mas sabe o que acontece? Primeira coisa que aconteceu, ainda dentro desse assunto: Deus não pode curar. Não há resultado no tratamento onde não há arrependimento. Babilônia zombava das coisas de Deus. Como eu falei, Deus se manifestou a Babilônia como talvez em nenhuma outra nação. Ele se revelou. Segundo Crônica 36:16 diz assim, diga comigo: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Desprezar a palavra, desprezar a mensagem, desprezar os alertas de Deus. Jesus está falando, porque ninguém consegue calar o Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, porque ele está tentando curar. Mas Babilônia, que os irmãos já entenderam, é uma figura do mundo, mas é uma figura também de alguns crentes, que por sua natureza não transformada e regenerada, é uma Babilônia disfarçada. Geralmente quando a pessoa está doente, né, enfermo, quando começa a sair uma palavra assim, ele dá licença, eu vou aqui. Deveria ficar e deixar que a palavra fosse tratando, mudando, transformando. Ou não é? Porque se você só quiser ouvir versículo que lhe agrade, compra uma caixa de promessa e bota na mesa. Vai lá, tira na caixinha de promessa, eu sou contigo. Tira no outro dia, eu estou do teu lado. Tira de novo, minha mão está te abençoando. Ah, coisa boa.
Aí quando vai para a Bíblia, vou soprar um vento. Epa. Despreza a palavra, despreza a doutrina, começa a colocar defeitos, começa a colocar empecilhos. Ah, mas não é também assim não é desse jeito não, é porque estão dizendo assim, interpretando assim. Quando a pessoa está doente, irmãos, toda comida que você coloca na mesa, ele bota defeito. Não é assim? Ele coloca defeito, porque está doente. Precisa primeiro ser curado, ser tratado. Aleluia. Por isso que Tiago 5,16 ele diz, ó, vamos dizer comigo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Só tem saúde, só sara quando há arrependimento, quando há confissão, quando a boca se abre para dizer tudo que está fazendo, que Deus não se agrada, que ninguém vê, mas o Espírito Santo está vendo, o Espírito Santo está olhando. E se você não entrar pelo caminho da cura, prepara-te para o vento de leve camai, que vai começar a soprar, vai começar a soprar, vai começar a soprar, porque Deus está querendo curar. Mas se não quer cura, recebe vento. Jesus chegou a dizer no seu sermão, pregando em Lucas 13, versículo 3, ele diz: não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso é evangelho ou não é? É evangelho ou não é? É evangelho ou não é, irmão? Está tão fraco esse amém. É evangelho ou não é? Arrependei-vos. 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 Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós queremos o céu. Não fui feito para ir para o inferno. Nós fomos feitos para ir para o céu, lugar de delícias maravilhosas, gozo celestial. Mas para isso tem que fazer força. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Arrependimento foi o que faltou em Babilônia para ser curada, mesmo Deus querendo curar. E cura aqui não é física, é cura espiritual, cura dos erros, dos enganos, da idolatria que eles praticavam, das práticas que eles usavam os seus corpos para praticar entre si. Não houve arrependimento. Aleluia. Por isso que no versículo 24 desse capítulo aí, o 51, ele diz assim: e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizerem em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Então, eles praticaram maldades, mas não se arrependeram delas. Não se humilharam, não se renunciaram, não deixaram para trás. Não havia quebrantamento, arrependimento pleno, completo. Aleluia. Pastor, e se não houver arrependimento? O vento vai soprar. O vento vai soprar, ó. E quando o vento chega, o temporal chega, leva telhado, leva casa, leva carro, leva boi. Como eu falei na tempestade lá na Argentina, no outro dia, a gente passou tudo derrubado lá. E uma vaca, irmão, olha, um bicho grande, estava de um lado da fazenda, apareceu do outro lado. O vento levou ela para o outro lado, para você ver a força do vento. Então, quando o profeta é usado por Deus, assim diz o Senhor: vou soprar um vento destruidor contra a Babilônia, porque eu tentei curar, mas ela não aceitou a cura. Será que está falando para alguém isso aqui? Se não vem na rede, vivo, vem no anzol pendurado. Recebe essa palavra nesta noite, meu irmão.
Você que está ouvindo através da Rede Brasil, desviado, fora da casa de Deus, faz muito tempo que você não vem na igreja, mas você sabe que Deus está falando para você, volta com muita pressa, porque senão o vento que Deus está falando nessa palavra, vai entrar no teu trabalho, vai entrar na tua casa, vai entrar na tua saúde. Babilônia não aceitou o tratamento. E é muito ruim quando o doente não quer tomar remédio. Sabe que está doente, sabe que vai morrer, sabe que o remédio é bom e não quer tomar. Já viu gente assim? Aí tem doente que o médico assim, dá a força. O que é que faz? Desmaia ele e dá a força. E às vezes Deus faz isso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei porque ele não faz com todo mundo, mas eu já vi Deus fazer isso. Eu não sei se o irmão está ouvindo, mas lá em Petrolina tem um irmão nosso que uma carreta passou por cima dele. Eu fui no hospital uma vez fazer uma visita, não pude entrar porque ele estava em um estado muito grave. E uma infecção e podia se contaminar. A gente orei do lado de fora com a família, nós oramos. Mas irmãos, ficou só o bagaço aqui desse lado aqui, ó. Costuraram, pegaram assim, não sobrou quase nada. E os irmãos acreditem nisso, que ele ficou todo feito Jacó, né? Mas escapou. E sabe como foi que ele escapou? Ele voltou mais crente do que antes. Eu disse, ô irmão, ele era meio assim, sabe? Estava meio fraquinho. Aí eu disse, e agora era todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia. Aí eu disse, e aí, irmão, o que foi que houve? Ele disse, oxe, eu quero estar na igreja, irmão, porque se fizer do outro lado eu não escapo mais não. Uma bênção ele hoje, uma bênção, a família toda, graças a Deus. Mas ficou, ninguém acreditava que ele escapava não, ninguém acreditava, né? Graças a Deus que Jesus deu um tratamento assim e ele escapou, graças a Deus, ou não é? Graças a Deus, aleluia. Lá na Argentina, essa semana está falando com o pastor José, eu lembrando isso. Na Argentina, uma moça que o pastor aconselhando ela, numa igreja lá, e ela querendo de todo jeito um casamento com uma pessoa que não condiz, não crente, pessoa incrédula totalmente. E a palavra de Deus nos orienta, né? Nos ensina, nós aprendemos. E ela disse assim, olha pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor, nem Deus me separa dele. O pastor disse, tá bom. Ela saiu e continuou, o rapaz gostava de umas festas, gostava de uns ambientes que não era cristão. E ela no meio com ele, para todo lado, para cima e para baixo. Um dia, eles vinham de uma festa, não sei, lá, para ir para essa igreja, tem muitas curvas e uns morrinhos assim. E as paradas de ônibus lá são tudo de concreto armado. E esse rapaz vinha em uma alta velocidade, lugar que não era para correr tanto. E numa dessas curvas, ele perdeu o controle do carro. E o carro foi e passou direto assim, pela parada assim, ó. Ele bateu de frente assim, cortou o carro no meio. Ela caiu de um lado, toda quebrada, e ele caiu do outro lado, não sofreu um arranhão. A parada de ônibus dividiu o carro no meio. Não precisou Deus separar ele não, a parada separou. A parada de ônibus separou os dois. Ela ficou em estado muito grave, porque, você imagina aí. E ainda teve, graças a Deus, o pastor foi lá, ela pediu perdão, se reconciliou. Quando estava reconciliada, Jesus levou para o céu. Mas está tão bom? Está bom. Bem-aventurado aqueles que ainda recebem esse tratamento. Bem-aventurado aqueles que têm essa oportunidade.
Jesus está querendo curar as feridas, está querendo curar, trazer saúde. Joga para fora, coloca para fora, que está guardado há muito tempo, está guardado, está vivendo, né, na prática. Joga para fora, te reconcilia, recebe a cura, recebe a injeção celestial, recebe o remédio do céu, remédio para curar as feridas. Outra razão pela qual o Senhor vai soprar o vento lá em Babilônia. Vento destruidor, vento arrasador, né? Porque quando eu falei, o vento quando vem, não conversa muito não. Veja o versículo de número 17, do capítulo 51 que nós estamos lendo. Diz assim: embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Vamos dizer comigo? Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Em outra versão diz, não tem tino. Aqui fala de dureza do coração. Veja, o primeiro dilema de Babilônia foi não querer ser curada, não querer a cura, não querer o remédio, não querer ser sarada daquilo que não estava agradando a Deus. E por que não? Porque tinha um coração resistente à palavra e à vontade de Deus. Coração endurecido, coração bruto, embrutecido contra a vontade de Deus. É do jeito que eu quero. Feita essa que disse assim, só Deus separa, nem Deus me separa. Coração duro, endurecido, embrutecido. Crente não pode ter um coração dessa natureza. O crente deve ter o coração amolecido pela graça, amolecido pela presença do Senhor, amolecido de Jesus. Tem misericórdia em mim, tem misericórdia, Senhor, porque eu não sou peça boa não, estou precisando de ajuda, me ajuda. E nunca engrossar a testa assim e dizer, é do jeito que eu quero, tem que ser do meu jeito. Cuidado, porque vai soprar o vento. Vai soprar o vento. Irmãos, é o tempo da gente ficar bem devagarzinho, ó, pisando bem, pedindo graça a Deus para a gente chegar. Amém? Ninguém ganha nada com testa dura, com coração duro, com franzinho da testa, não. Põe comigo, pastor. Se disser uma, leva três. Não, irmão. Se disser uma, fica por uma mesmo. Se dá no rosto, vira o outro. Viro nada. Vira, irmão, tem que virar. Vira o outro. Deus tem negócio contigo, tem negócio conosco, tem negócio com a igreja. Aleluia. Crente não é valentão para sair por aí, vai no trânsito assim, parece que está derrubando tudo, capaz que se brincar, se pega no trânsito lá com o outro. Não, irmão, rapaz, deixa o homem passar, ele está apressado, deixa ele ir. Encosta no meio fio assim, ó, ele vai-te embora, vai, Jesus te abençoe, amém, vai-te embora, pronto. Aí não, fica, e aí o outro sai de dentro do carro, não é crente, não tem nada a perder, aí você é crente, às vezes até obreiro. E aí, quem vai perder? Embrutecido, é o que diz aqui, ó. Embruteceu-se todo homem. Vamos amansar. Amansa um pouquinho aí. Fria a cabeça. Deixa o Espírito Santo passar um gelo espiritual na tua mente, no teu coração. Tira essa euforia, tira essa adrenalina que os olhos chegam a estar pulando para fora, tanta adrenalina. Tira essa adrenalina e bota gracelina aí no teu sangue, graça do céu, para diminuir essa temperatura. Aleluia! Ah, o irmão é muito besta. Não, é sábio. É sábio, é cheio do Espírito Santo. Tem temor de Deus, tem a palavra, tem compromisso com o céu. É isso aí. O irmão, ele tem o que perder, o outro não tem não. Não é assim, irmãos? Babilônia endureceu a Cristo assim, né?
começar com Nabucodonosor, né? Olhou para no alpendre assim do palácio dele, olhou e disse: ó grande Babilônia, que eu edifiquei para minha glória. Menino, grande demais. A Bíblia diz que não terminou a palavra de sair da boca dele, quando uma voz falou e disse: tirado serás de entre os homens, comerás capim como os animais do campo, crescerá pelo sobre ti, tuas unhas crescerão, até que tu saibas que o soberano bota quem quer e tira quem quer. Ai, cantará na quem é grande? Quem é grande diante do grande? Quem pode dizer a ele o que fazes? Quem pode? Quem pode? Ele faz o que quer. Aleluia. Anda, canta, machira mais. Ai, gantura, manda, xanda, gastúria. Amolece o coração, querido irmão, igreja, jovem, irmão, acalma. Tu estás a um fio assim, ó, de perder tua salvação com teu vizinho. Palavra do Senhor está falando contigo nesta noite. Na tua mente o diabo colocou uma maquinação contra o teu vizinho. Se ele fizer assim, eu vou fazer assim, na hora. Recebe graça de Deus aqui nesta noite. Deus não quer corações embrutecidos, Ele quer corações quebrantados. Quebrantados pela graça. Aleluia. Efésios 4:18, o apóstolo Paulo diz: entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza, vamos dizer comigo, pela dureza do seu coração. 2 Timóteo 3:8 ainda diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O coração endurecido, ele resiste à verdade, resiste às coisas de Deus, às coisas certas. É do jeito dele, da forma dele, é como ele quer, é da maneira dele. Não, Jesus vai soprar o vento. Olha, irmão, o vento vai soprar. O vento vai soprar. E quando o vento sopra, quero ver quem é grande. Quero ver quem é que endurece coração quando Jesus começa a soprar o vento. É tanta gente se escondendo, pedindo misericórdia, ou não é? Aleluia. Embruteceu-se o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Olha outra coisa aqui, irmãos. O texto do versículo 34 do capítulo 51. Vamos ler aí. 34 do capítulo 51. Já estou concluindo. Diz assim: Nabucodonosor, repita comigo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me e colocou-me de lado. Está escrito assim, na corrigida. E colocou-me de lado. Olha, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Olha, lançou-me fora. Isso é Deus falando. A terceira coisa, irmãos, que estava atrofiando o processo de Deus fazer alguma coisa por Babilônia, era a insensibilidade espiritual. Quanta gente insensível às coisas de Deus. Quanta gente sem percepção espiritual das coisas de Deus. Paulo disse que o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então, irmãos, insensibilidade espiritual às coisas de Deus, ao Espírito de Deus. Aleluia. Gênesis 6:13 é muito conhecido da igreja. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem é carne. Tem uma hora que Deus diz assim: tá bom, para, terminou. Chega de
insensibilidade. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 2:21 diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Chega uma hora que Deus cansa de insensibilidade, de sequidão espiritual na alma. Aleluia. Ele quer que nós sejamos sensíveis. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Deus está falando? Está falando. Ah, mas isso aí não é para mim não. Leva para casa como vacina, porque remédio não se dá só para quem está doente não. Tem remédio que a gente dá antes da doença chegar, chama-se vacina. Então, se você não está passando por isso, leva a vacina para casa. Deixa Deus aplicar a vacina, vai servir lá na frente. Já é anticorpos. Anticorpo contra a dureza de coração, anticorpo contra, né, a falta de sensibilidade espiritual, né, anticorpos. O que o Senhor quer, irmãos, é trazer cura. Ele quer restaurar, Ele quer abençoar. Você não tem ideia das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mas Ele não dá bênção de qualquer jeito. Essa mensagem aí, que não custa nada, é só você crer, confessa que você vai ter. Não, tem um preço. Tem um preço de santidade, tem um preço de renúncia, tem um preço de conversão, tem um preço de novo nascimento para ser abençoado pelo Senhor. E mesmo assim, medidas têm que ser colocadas, porque eu não estou pronto para receber tudo não. Deus só dá aquilo que a gente pode receber. Deus só dá aquilo que está dentro da nossa categoria. Você diz, mas eu posso. Só Jesus sabe. Amém? Então, a um ele dá um pouquinho mais, a outra ele dá só aquela continha e está bom demais. Dá glória a Deus e agradece. Aleluia. Mas Ele quer curar. O Salmo 147, versículo 3, ele vai dizer: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus sabe curar, irmão. Deus sabe sanar feridas. Deus sabe tratar, até mesmo quando alguém é exaltado, soberbo, Ele sabe. Jó diz no seu livro: se eu me exalto, tu me caça como um leão feroz. Paulo disse assim: e por causa das revelações e da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, pelo qual orei 3 vezes ao Senhor. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Um homem daquele, ó, e Deus botou um espinhozinho lá e disse assim: ó, segura aí, Paulo. Eita Jesus, essa doeu. É, meu filho, é assim mesmo, porque eu sei o que eu dei a você e eu não quero te perder. Recebe espinho da glória a Deus, irmão. Mas Jesus dá glória a Deus por espinho, é porque Deus está curando, Ele quer curar, Ele quer tratar, né? Aleluia. Aleluia. Ele sabe por que dá, né? Jó 5,18 ele diz: Ele faz a chaga, Ele mesmo liga, fere e as suas mãos cura. Eu não sei porque eu fiquei doente, mas eu estou com uma doença, sei o quê. Jesus sabe. Jesus sabe. A gente é tão bonzinho mesmo. Todo carro tem que ter freio. E Deus sabe colocar freio no crente. Vai, segura assim. Aí o motor tá. Aí Jesus bota o pé no freio, segura. Ele aperta mais, ele puxa o freio de mão. Quero ver tu sair para lugar nenhum. Ele vai curar, agradece o que Ele está fazendo, agradece o processo, agradece, Ele quer curar, Ele está tratando conosco, aleluia. Oséias 6:1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Só Babilônia que não recebeu, teve que receber, foi um vento de presente, batendo na porta dela, porque não aceitou, não se quebrantou, não se humilhou, não buscou a Deus, não foi para o caminho certo. Mas o desejo de Deus era curar, ou não era? Era ou não era? O Senhor queria curar ou não queria curar a Babilônia? Queria, mas ela não deu espaço, ela não permitiu, ela não deixou. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe,
que nossa vida esteja pronta para receber a cura celestial, porque do contrário, vai soprar um vento tenebroso, vai soprar um vento para o nosso bem, para o bem daqueles que Deus tem negócio com ele, vai soprar um vento tribuloso, tempestuoso, e até no vento você vai ter que dar glória a Deus e agradecer. Jesus, te agradeço, que ventinho bom, que vento abençoado, o vento levando tudo, e vocês dizem, que vento bom, porque o vento quando sopra é para abençoar a gente também, e é para ajudar a gente a servir a Deus melhor, amém? Que Deus abençoe.